O cemitério de impérios e o Paquistão estão em guerra. Afeganistão, entenda-se, administração talibã, e Paquistão estão em guerra declarada. Mais uma frente de conflito se abre no mundo. E sim, pessoal, isso pode dar um merdelê gigantesco. Então, após a vinheta, não sai daí, porque nós vamos discutir acerca deste novo conflito no mundo. Parece que basta virar o tempo que alguém quer fazer uma guerra. Não sai daí. Fala pessoal, professor Diego Alves do canal Papo de História. E eu vou pedir aquele ritual para você. Deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, pelo menos com 10 pessoas. Se no final do vídeo você não gostar, você pode retirar o seu like. Mas eu peço que você deixe o like agora, porque isso ajuda o canal a crescer. A nossa missão aqui é trazer conteúdo. A gente fala de monetização, porque é claro que isso é um incentivo a mais. Mas, inclusive vai para você que talvez queira abrir um canal no YouTube. Não pense em abrir um canal só pensando na monetização. Você vai ficar maluco. Se você tem um conteúdo para ser passado, se você tem uma informação, ou se você tem algum talento que você pode expressar na plataforma, esse é o objetivo para você abrir o seu canal. Não perseguir cifras, porque tem vários canais grandes aqui falando sobre isso, você vai acabar ficando doente e talvez não alcance os números que você quer. Mas nós entendemos que sim, trazemos um conteúdo talvez, se não diferenciado, um conteúdo concretamente informativo para você. E se isso é válido, já que não é tigrinho, não é refinha, não é reboladinha, dancinha, contamos com o seu like, contamos com que você assista até o final, porque isso ajuda muito nas nossas contagens de hora e a plataforma entende que o conteúdo, que o vídeo é relevante. Então, assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha no nosso canal, veja o nosso conteúdo e tire suas conclusões, se nós produzimos ou não conteúdo de qualidade ou de relevância para a plataforma, beleza? Então eu conto com a sua ajuda, que você assista pelo menos acima dos 5 minutos, se não o conteúdo todo. A gente sabe que nem sempre as pessoas têm tempo, mas contamos com a sua ajuda e contribuição. Contribua para aqueles que trazem bons conteúdos para a plataforma, pessoal. Porque para enganar, fazer você de trouxa, tem um monte por aí, inclusive no meio da sua família. Mas vamos ao assunto que interessa. O cemitério de impérios, o Afeganistão, né, como ele é conhecido, já que vários impérios tentaram dominar o Afeganistão e nunca deu certo. Então você tem, desde Alexandre o Grande, depois os soviéticos, os americanos de alguma forma, entre tantas e tantas batalhas que aquela região sofreu. E o Afeganistão, de alguma maneira, permaneceu. É claro, com vários conflitos internos, guerras civis, revoltas entre as várias e várias tribos que ali tem. E não vou dizer como se fosse o único país, porque essa percepção de país que nós temos hoje, esses estados modernos, como o nome me diz, eles têm um tempo determinado de surgimento na história. Então, nem sempre aquilo foi uma unidade. E não que hoje seja. Até pela geografia você percebe que há isolamento de várias tribos ali dentro, tá? Por isso que nós temos esse bloco multirreligioso e étnico, não só ali como também no Irã. Mas o fato é, hoje os talibãs dominam novamente aquela região e os talibãs não apenas assolam a população, mas eles têm problemas com outros grupos também ao redor de outras regiões, outros países, como é o caso do Paquistão, que faz fronteira com eles. Então houve ataques, segundo o Talibã, esses ataques foram uma resposta a ataques anteriores do Paquistão. Então o Talibã estaria apenas se defendendo, não é como o Paquistão viu. O Paquistão entende primeiro que o Talibã é um grupo terrorista, tá? Engraçado que existiram ligações no passado, mas o que nós temos visto é o Paquistão cada vez mais com um discurso endurecido acerca do Talibã, e não apenas, né, o Paquistão sofre com muitos ataques terroristas internos, né? Você vira e mexe, ouve falar de mesquitas que foram explodidas dentro do Paquistão, né? Então o governo paquistanês tem essa preocupação e encara
essa nova administração talibã no Afeganistão como um grande problema. Então existia um ataque que, segundo o Talibã, foi um revide de outros ataques ou escaramuças, você escolhe, que o Paquistão teria feito, e eles foram lá e, vamos atacar também, vamos revidar. O governo paquistanês ficou pé da vida, e aí declarou guerra aberta aos talibãs. Fizeram escaramuças, atacaram posições estratégicas do Talibã e ocuparam mais ou menos o que houve com Israel e Palestina, no caso Hamas, não é? O Talibã, ele fez ataques ao Paquistão, talvez não esperasse que os paquistaneses fossem revidar como revidaram. O Paquistão tem muito mais estrutura, o Paquistão tem uma força militar mais preparada, além de ser uma potência nuclear. E nós vamos lançar um vídeo sobre isso, tá? As tensões nucleares naquela região ali, Paquistão, Índia, enfim, China. Então, o exército paquistanês é melhor preparado, treinado, maior número e é uma força militar atômica. Eles têm armas de dissuasão em massa, beleza? Então, o Paquistão dá esse ataque, ocupa posições estratégicas e, ao fazer isso, ainda espetou os Estados Unidos. Quando o Paquistão declarou guerra aberta, eles lançaram a seguinte frase: nós não viemos do outro lado do oceano. Conhecemos muito bem essas terras. Deu uma espetadinha nos americanos e em todos aqueles outros grupos que ali tentaram dominar. Porque eles são vizinhos. O Paquistão faz fronteira com o Afeganistão. Então, se os talibãs estão se apoiando na geografia, o Paquistão deixou bem claro: nós não somos estrangeiros, tá? Nós conhecemos essa região. Ou seja, será diferente. O que nós temos visto? Ataques contundentes, tomadas de posições estratégicas e o Paquistão, pelo menos, fazendo um buffer, que é aquela área tampão para poder garantir assim a sua segurança e, se for preciso, avançar um pouco mais dentro do território do Afeganistão. Isso pode dar M por quê? Eu não sei se o Talibã tem condições de atacar Islamabad, que é a capital do Paquistão. Ao mesmo tempo que a fala do Paquistão, do governo paquistanês, dizendo que não é um governo estrangeiro, que conhece aquelas terras, expressa algumas coisas. Entre elas a seguinte: o Paquistão não tem o objetivo de querer anexar o Afeganistão. As tomadas de áreas fronteiriças, a criação desse buffer, desse estado, dessa área tampão de proteção, como o próprio nome diz, é para a segurança do próprio Paquistão. Então, se o Paquistão tiver que atacar, bombardear áreas urbanas onde o Talibã tem a sua administração, não tenho dúvidas, o Paquistão vai fazer isso. Ah, mas as sanções e a interferência de outras potências. Como eu falei, o Paquistão é um país que tem armas atômicas. Nessa discussão, o Paquistão é um dos adultos na mesa. Então, se alguém vier falar alguma coisa, o Paquistão pode chegar e falar o seguinte: comigo você fala cara a cara, porque eu também tenho essas daqui. Então é assim: eles não têm o mesmo número que os Estados Unidos e a Rússia. Não precisa ter, pessoal, eles têm mais de 80 armas atômicas. Então, o Paquistão é um adulto na mesa. Por isso que até agora, talvez as potências estrangeiras estejam apenas observando o desenrolar disso. E outra, né? Todo mundo quer, no final das contas, que os talibãs saiam de cena. Então, o Paquistão não tem interesse em anexar, não tem interesse em derrubar o Afeganistão, o Talibã, e botar um estado fantoche ali. Mas é claro, se tiver que atacar duramente áreas urbanas ou outras posições dos talibãs, o governo paquistanês vai fazer. E isso pode dar uma M pelo seguinte, como eu tenho falado, é uma potência atômica. Nós sabemos que esses grupos são muito instáveis. Isso pode descambar para outras áreas da região. Tenho certeza que o governo chinês, assim como o governo indiano, está de olho nessa situação.
O Irã, se tivesse mais forças, também já teria falado alguma coisa. Embora Irã e Paquistão tenham um bom diálogo, né? Eles têm um bom diálogo. Só que nós sabemos que o Irã financia vários grupos terroristas por aí e com certeza o Talibã recebe um pouquinho dessa grana também. Então a questão é essa. Qual será o desenrolar dessa nova batalha? Alguma potência estrangeira vai se meter, sabendo que o Paquistão é um país com armas nucleares? Os talibãs vão dobrar a aposta? Será que eles vão querer realmente ir de frente com força total contra o Paquistão? Eles vão incentivar grupos terroristas internos no Paquistão de alguma forma para causar tumulto e ataques para tentar desestabilizar o governo de Islamabad? São questões importantes, né? E nós precisamos observar isso com cuidado. E, obviamente, tendo mais informações e algum outro desenrolar de impacto, nós aqui do canal Papo de História vamos trazer para você. Se você chegou aqui até o final, eu te agradeço muito. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, que você comente e compartilhe com mais 10 pessoas, porque isso ajuda muito o nosso canal. Ao final deste vídeo aqui, desta minha fala, eu vou deixar algumas cenas dos combates e de como está o campo de batalha. Vejo vocês no próximo vídeo. गुड ले जा सुपर Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.